Boa noite, estamos começando mais um Agro Urbano TV, o programa que conecta o campo à cidade. Já está comigo meu parceiro Sandro Marques. Boa noite, Sandro, tudo bem por aí? Boa noite, Emerson. Tudo ótimo. Sandro, por acaso você tem algum serviço de assinatura? Me diz aí. Assinatura? Deixa eu ver. Eu assino TV a cabo, eu assino essas operadoras que oferecem filmes em casa, e eu assinava muito cheque para pagar a conta, mas agora está tudo muito moderno, a gente já não assina mais cheque, né? Na verdade, eu estou me referindo a esses clubes de assinaturas de alimentos que tem de hortaliças, queijos, vinhos, enfim, né? Esses clubes de assinaturas, eles explodiram nessa época de pandemia. Também essas compras online subiram na mesma velocidade. Você aí, por exemplo, aí não tem nem algum fornecedor online também de hortaliças ou frutas ou carnes, enfim? Eu assisto uma cesta, eu assino uma cesta, eu assisto TV e assino uma cesta de orgânicos que chega em casa periodicamente e que é super conveniente, além de estimular a produção local aqui onde eu estou. E pelo que eu estou sabendo, a gente tem convidados que manjam tudo disso hoje, né? Sem dúvida, isso é um assunto muito sério, tanto do aspecto econômico como a questão da qualidade dos alimentos. E por isso a gente vai chamar dois super convidados que vão nos ajudar a entender tudo sobre esse assunto. Vamos lá. Bom, e para falar sobre tudo isso e muito mais, a gente chamou aqui para um bate-papo o Leonardo Bon, ele é sócio da Hortaliças, que vende produtos orgânicos pela internet, e também a Mayra Petrini. Ela é professora universitária de administração e uma das criadoras do Mais Quitanda, que é dedicada a serviços de assinatura de orgânicos. Tudo bem, pessoal? Uma boa noite para vocês. E, Sandro, se tu me permite, eu já vou começar falando já com a Mayra, né? Que a Mayra, ela é uma educadora, ela trabalha muito com essa temática de sustentabilidade de negócios, né, de impacto social. Então, eu queria que ela fizesse até uma reflexão para a gente aí, né, sobre esses avanços das compras pela internet, especialmente de produtos alimentícios, para que a gente possa introduzir esse assunto, né, e que o nosso, quem nos acompanha, a nossa audiência, possa entender um pouco sobre esse universo. Mayra, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Emerson. Boa noite, Sandra e Leonardo. Super prazer estar aqui com vocês. Bom, assim, já que eu tenho que começar a falar, vamos lá, sobre compras na internet, né? Eu acho que essa é uma tendência que ela já vem há bastante tempo, né? Principalmente entre o público mais jovem. E, assim, a pandemia, assim como tantos outros dimensões da nossa vida, acelerou muito a questão das compras online, né? Nós, na Mais Quitanda, para vocês terem uma ideia, tivemos um crescimento de vendas avulsas de quase 300% em função da pandemia. Claro que isso teve um pico, provavelmente o Leonardo teve exatamente uma situação similar, né? A gente tem conversado, a gente também conversa entre nós, e o que a gente viu foi que todo mundo teve isso, a gente teve um pico muito grande, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, quando se decretou, que foi em março, né? Tivemos um pico grande em março e abril, mais ou menos, né? E depois a coisa mais ou menos estabilizou. Mas quando eu falo estabilizar, não significa voltar ao patamar anterior. Eu acho que esse é um ponto importante. E o outro ponto importante para ilustrar essa questão do crescimento, Emerson, das vendas online, é que não só não voltou ao patamar anterior, como aquele crescimento que a gente chama de crescimento orgânico, né? Que é aquele crescimento que vai acontecendo sozinho, ele é percentualmente maior do que quando a gente compara com os anos anteriores. Então, eu acho que a pandemia talvez ela tenha sido uma linha divisória nessa questão de vendas online, mas também na questão de alimentos saudáveis. Porque aqui a gente está somando duas coisas que conversam muito com esse momento pandêmico. Né? Então, assim, a Era a gente pergunta tem... que eu ia fazer, porque é claro para mim que serviços de entrega em geral aumentaram, mas, enfim, serviço de entrega pode ser entrega de chinelo, sabão ou orgânico. E a Perfeito. percepção É que isso eu aí.
é que as pessoas começaram a prestar também atenção na qualidade da alimentação e aí esse mercado cresceu. Queria até saber do Cristiano, Leonardo. do Leonardo, se isso implicou problema de produção, assim, chegou um momento em que demanda não foi maior do que a produção. Sim, teve uma questão ainda, né, que começou isso tudo, digamos, ali pelo meio de março. Então, a gente estava vindo do verão, que o verão é uma época bem difícil, né, para se produzir, e de vendas também, cai bastante nossas vendas durante o verão. Então, digamos que a gente tinha toda uma programação para iniciar os plantios novamente em março, tinha uma quantidade, tinha um calendário, né? E de uma hora para outra, que nem a Mayra colocou ali, deu um boom, assim. Era todo mundo procurando e querendo saber, e a gente lançava a lista, meia hora depois estava encerrado, e as pessoas, mas como assim? Faz meia hora que tu lançou. Só que era isso, a gente estava programado para uma quantidade, para uma demanda, né? E de uma hora para outra foi assim, boom, 3, 4 vezes a mais. Então foi um grande desafio para a gente conseguir adequar tudo isso. E não é só a nossa produção também, a gente tem nossos colegas, nossos fornecedores aqui, e todo mundo passou por isso aí, teve que se adequar, foi lá para cima a procura, então foi um grande desafio, mas foi, embora nessa situação seja bem complicada que a gente esteja vivendo, foi assim uma alavancada, sabe, nessa questão, e que nem tu colocou, não somente de vendas online, mas de alimentação saudável, de alimentação de qualidade, né? As pessoas buscando saúde, né? Ô, Leonardo, aproveita e conta para nós essa história aí de você aí também como era ambientalista, né? Virou produtor rural, sócio também de empresas que negocia alimentos pela internet, né? Conta um pouco da história da Hortaliças aí e que vocês mesmos produzem os próprios produtos que comercializam, né? E a gente, assim, eu e o Lucas, né, meu colega, nós somos biólogos de formação, e a gente trabalhava junto até com consultoria ambiental. E daí, ele por 2016, 2017, a gente já estava meio insatisfeito, assim, sabe, com o mercado de trabalho, e começou que diminuir um pouco a demanda por trabalho de consultoria, por causa de crise que estava ali em 2016, 2017, e a gente já tinha esse anseio antigo, sabe, de orgânicos, de agroecologia, de permacultura, e foi meio que o bate, assim, não, vamos começar a ir atrás disso. Então, começamos a entrar em contato com a Emater, aqui de Porto Alegre, via mão, começamos a participar de reuniões da Associação Agroecológica da região metropolitana aqui, a Rama, e todo mundo nos incentivava muito, falava assim, olha o que vocês plantar, vocês vão vender, que o mercado é ótimo, as pessoas cada vez querem mais orgânicos, querem uma alimentação saudável. E daí aquilo foi instigando a gente achou uma área no Lami para arrendar, começamos. E agora, em novembro, agora a gente está fazendo 3 anos, né? Então a gente fez o primeiro plantio no Multirão, que daí a gente convidou vários amigos nossos, que foi, se eu não me engano, foi início de setembro, se eu não me engano, foi até o feriado de 7 de setembro. Então, a gente fez o primeiro plantio ali, escalonou nossos plantios para chegar no final de novembro e iniciar as vendas. Então, no final das vendas, no final de novembro, a gente já tinha toda uma diversidade para conseguir ofertar cestas, né? Só que daí, com o passar do tempo, a gente foi notando que não é tão simples assim tu produzir uma diversidade que comporte uma cesta com um valor mínimo, sabe? Tem que ter no mínimo ali 10, 15 produtos, no mínimo. Então, a gente começou a procurar parcerias, pessoas com pomares para incluir frutas, que a gente não tinha, era praticamente só hortaliças, né? Produtos processados, cogumelos, ovos. Então, hoje em dia, a gente virou uma rede. Então, hoje em dia, deve ser aí entre 10 e 15 famílias que trabalham com a gente. A maioria aqui do entorno, aqui região sul, extremo sul de Porto Alegre. A nossa banana vem do litoral. Agora, nossos cítricos estão vindo da serra. Então, acabou que a gente virou uma rede e está dando super certo, assim. Agora com a pandemia ainda por cima que aumentou, assim, a gente agora tem motor. Antes era eu e o Lucas fazíamos tudo. A gente trabalhava na horta, fazia as entregas, fazia as vendas, as propagandas na internet. E agora a gente se dividiu. Ele está integral na horta, eu faço a comercialização e as entregas. A gente está com mais 2 motoristas, estamos com funcionários na horta. Então, assim, tá milhão a coisa. A gente está super feliz agora e justamente agora que é o aniversário de 3 anos, né? Legal, parabéns. Muito legal ouvir isso. Muito, muito, muito bonita essa história, porque ela, enfim, só traz
benefícios para todos os envolvidos. Eu queria saber uma coisa, Leonardo, nesse grupo, nessa rede que você formou, existe alguma formalização como associação, cooperativa, ou é uma rede informal? Tem o que eu chamei de rede nossa, são os nossos parceiros que a gente trabalha ali. Só que a gente participa da nossa associação, que é a Rama, que ela, inclusive, é o organismo participativo de certificação, ela que nos certifica como orgânicos. Então, praticamente todos os nossos fornecedores ou são da Ecovida, que também é uma OPAC, ou são da Rama. Então, a gente participa da associação Rama, mas o que eu chamo de rede é esses nossos parceiros que estão trabalhando junto com a gente, que a gente vai lá na feira, pega a banana com ele, que eles vêm na nossa horta, trazem os cogumelos, trazem os ovos. E os produtos são produzidos em que município mesmo, Leonardo? A nossa horta é aqui no Belém Velho. A gente começou no Lami e ano passado transferiu para Belém Velho. E daí a maioria é o pessoal de Viamão, é aqui do extremo sul de Porto Alegre, alguma coisa de Maquiné, ali no litoral norte, e também alguma coisa da Serra. Mário, eu queria ver como você vê essa questão Você falou agora há pouco, né, que existe também não só a praticidade, uma nova forma de mercado, mas também existe essa busca por uma alimentação saudável. Com isso, dá para a gente mais ou menos caracterizar um pouco desse público, e mais, esse público ele também está atingindo outros segmentos que não mais aqueles tão tradicionais? Antes da Mayra responder, chegou uma cesta que eu comprei. Vocês viram que tocou o interfone durante o programa, não foi ensaiado, e chegou uma cesta, eu vou desligar meu som para avisar que eu estou indo descer buscar a cesta. Eu sei que questão de logística é um problema que a gente vai falar já já, então vou desligar meu som enquanto a Mayra responde a pergunta, tá bom? Combinado. E aí, Sandro? Bom, Emerson, assim, público, né? Eu acho que a tua pergunta é muito no sentido de qual é o perfil do público. Eu acho que uma característica importante, né, que talvez caracterize, eu não sei se o perfil vai ser o mesmo do Leonardo, né, porque isso é uma das coisas que eu percebo. A gente tem um perfil que é o perfil das pessoas que compram eventualmente, a gente chama de venda avulsa, e a gente tem um outro perfil bem mais delimitado das pessoas que são os assinantes, porque a Mais Quitanda é um clube de assinaturas, né? Ela tem vendas avulsas muito para que a pessoa experiencie o serviço e os produtos, né? Mas o modelo de negócio, a proposta, a entrega de valor, que a gente chama, tem a ver com a questão da recorrência do clube de assinatura, né? Claro, a gente também tem propósito, né? Eu sou dessa área de sustentabilidade e negócio de impacto, então o nosso propósito não é comercializar orgânicos, que são uma alimentação saudável, mas é comercializar orgânicos que sejam voltados para o desenvolvimento local. Então, a gente só compra de famílias, de pequenos agricultores, né? A gente não compra em maior escala, porque esse foi um problema que nós também enfrentamos, que o Leonardo trouxe. Né? Ok, então eu vou comprar de uma grande cooperativa que abastece supermercados. Esses caras têm escala, né? Mas não é a nossa proposta. Não é a proposta. A nossa proposta é o desenvolvimento da pequena agricultura. Então, esse público que a gente trabalha aqui, eu vou falar especificamente dos assinantes, ok? Eu diria assim, nós temos 2 perfis. O primeiro perfil, que foi o perfil que a gente, quando concebeu a Mais Quitanda, já imaginou que seria. Talvez até porque era o perfil no qual eu me identificava, né? Eu fui uma pessoa que eu sempre fiz bastante atividade física, me dediquei para a saúde, né, alimentação, mas os orgânicos mesmo, eles só entraram na minha vida quando eu engravidei, porque o meu obstetra me disse assim, olha, você come muita fruta, verdura e acha que está fazendo uma alimentação saudável, mas você está se enganando. Olha e só. Quando ele falou, oi? E aí eu comecei a estudar mais, me aprofundar, né, e compreender melhor o impacto do uso e do uso inadequado também de agrotóxicos nas grandes produções. E foi então que eu migrei para os orgânicos. Então, dado essa minha história, o que a gente imaginou como o primeiro público-alvo da Mais Quitanda? Casais jovens com filhos pequenos. Então, assim, ficou grávida, né? Ou
que foi meu caso, quando eu fiquei grávida, eu comecei com alimentação de orgânicos, ou o bebê acabou de nascer, ou introdução alimentar do bebê também é outra característica bem forte. Quando o bebê entra na introdução alimentar, também a gente vê que tem a busca por orgânicos. Mas esse é um dos públicos. A gente tem um outro público que para nós foi uma surpresa, e uma surpresa gratificante, que é um público assim mais jovem, e quando eu falo mais jovem, nós estamos falando entre 25 e 30 e pouquinhos, né? Casais ou pessoas morando sozinhas, e que você percebe que tem uma preocupação muito legítima com outros valores. Porque eu acho que um dos pontos que se discute muito em relação ao orgânico, né, que a gente ouve, orgânico é muito mais caro. Bom, começa que depende de onde é que você compra, né? Então, acho que esse é um ponto. A gente quer apresentar um preço justo também para o consumidor. Mas o que a gente percebe nesse público mais jovem, tá, é que eles não são necessariamente pessoas que têm um alto poder aquisitivo, entende? Não é aquele cara classe A++, que mora ali nos bairros carésimos de Porto Alegre. Não, são pessoas normais, como eu costumo dizer, gente como a gente, né? Então, assim, mas o que para mim fica muito claro e que eu acho que é muito gratificante é ver como essa geração mais jovem, ela vem imbuída de outros valores, que são valores muito mais, na minha opinião, assim, verdadeiros, né? Assim, o que eu estou comendo, como é que eu estou me relacionando com a vida, né? Do que necessariamente ter um carro do ano, né? É o ser e o ter. Então, eu diria que nós temos esses dois públicos de maneira bem equilibrada, Emerson. Uhum. Nessa linha, eu vou perguntar também para o Leonardo, assim, se vocês têm alguma preocupação em se comunicar com algum público específico, ou vocês deixam uma coisa mais ao natural, como vem acontecendo agora com esse movimento, que ele vai surgindo naturalmente. Como vocês tratam esse contato lá, Leonardo? Emerson, posso complementar a pergunta? Por Deixa favor. eu só complementar, Léo. Tem uma coisa que a Mayra falou que eu acho fundamental, que é a gente tem que produzir de maneira justa, limpa e saudável para todos, não só para um nicho de pessoas. Então, eu fico super feliz quando eu ouço um relato como esse, de que a gente está vendendo para gente normal, não é alguém que tem as condições... Não é só gourmet. Exatamente, né? Então, eu queria... É um complemento à pergunta que você fez, quer dizer, qual é o público que ele está atingindo e se ele tem essa sensação também, que é a mesma que a Mayra transmitiu. Enquanto isso, eu estou ali picando as coisas da minha salada, tá? Perfeito. Tá. Legal a pergunta de vocês, legal a resposta da Mayra. A gente tem uma tratativa bem natural com nossos clientes, inclusive, daí pergunta, mas não tem, vocês não estão com tomate? Não, daí eu vou lá e explico, não, o tomate não começou ainda, não está na época, agora vai começar a ter. Quando é que vocês vão ter cebola? Não, a cebola está começando a ser colhida agora, vai ir mais para o verão. Então o pessoal então a gente troca essa ideia bem livremente, sabe? E eu, concordando com a Mayra, o público é esse mesmo, a gente tem esse público que é os casais jovens com filho pequeno, na introdução alimentar, esse assim, pessoas jovens que ou moram sozinhas ou moram com amigos, que nem tu colocou, Mayra, não só pensam numa alimentação mais saudável, mas no reflexo do comportamento como consumidores, como pessoas vão refletir na sociedade, né, na sustentabilidade. E eu adicionaria também pessoas de mais idade que começam a rever a alimentação a partir, de repente, de problemas de saúde, questões de saúde também. A gente tem bastante... Para mim, eu diria que esses três públicos são, assim, predominantes, assim. E a gente preza por essa troca, que nem tu colocou ali, a gente preza bastante, assim, e de alguma maneira tu tá educando também o público, assim, porque assim, olha, tu não vai ter tomate assim no meio do inverno. Eu quero ervilha torta, lá no verão chega, quero ervilha torta. Não, ervilha torta não é mais de inverno, não é... Os cítricos é no inverno, quem tem agora é de câmara fria, vem não sei da onde. Então as pessoas começam a aprender também isso, sabe? Isso é bem legal, essa reeducação alimentar. Legal, essa questão, tu falou da educação, né? A gente
trabalha também muito com acesso ao público na questão do azeite. O Sandro é um educador nesse sentido também, nessa área de informar, e a gente participa ali na Feira do Azeite, todos os sábados ali no Menino Deus, ao lado da Feira Agroecológica ali que tem. E existe muito esse trabalho de educação também, de informar, desde você explicar por que aquele produto tem aquele valor, né? Até mesmo explicar algumas coisas que são mitos, né, do entendimento popular, assim. E vocês também, né, Mariana, lá na Quitanda, vocês têm essa preocupação muito forte também com a educação, né, seja ela no sentido mais estrito ou mais amplo mesmo da palavra, né? É isso mesmo, Emerson. Assim, uma das coisas, e eu acho que o Leonardo trouxe, o tomate e a cebola são excelentes exemplos, né? Porque, claro, como a safra está começando agora, a gente ficou muito tempo sem. Então, o pessoal está com ainda mais vontade, vamos dizer, de ambos os produtos. Mas o que a gente costuma fazer, e eu acho que esse é um grande desafio para quem trabalha com orgânicos, né? No caso do Leonardo, que ainda acumula funções, eu acho que aí é um heroísmo puro, né, Leonardo? Porque, assim, produzir e entregar, né, já é um acúmulo de funções, assim, com uma peculiaridade de lidar com o orgânico que a gente sabe que é muito delicado, né? Que é muito suscetível a tempo, enfim, tem N variáveis. Mas para a gente educar é um fator primordial. Quem trabalha com orgânicos deveria entender que trabalhar com orgânicos é educar as pessoas para elas voltarem a compreender coisas que a gente perdeu com o decorrer do tempo, né? A gente perdeu a noção de que você não tem aquela fruta o ano todo, porque tem uma questão que é a safra, que é a estação, que é a natureza. Assim, a fruta ela é mais gostosa no período que ela dá, mas isso tudo é uma reeducação, porque as pessoas aprenderam a ter a fruta consumo local também, né, da produção local. Acho isso assim fundamental, porque aí você já elimina muita coisa, né? No momento que você começa a consumir a produção mais local, seja orgânico, até mesmo não orgânico, enfim, mas já elimina N possibilidades, né? Desde a questão de para aumentar o tempo de durabilidade, essas frutas estavam armazenadas, enfim, uma série de coisas. Eu acho que valorizar essa produção local não é só no sentido econômico, mas também até mesmo da qualidade do produto, né? Tu não vê, Sam? Eu vou te dar mais uma variável, Emerson, para somar aí. Além da qualidade, do valor nutricional do produto, porque ele está mais fresco, né? Perfeito. Quanto mais tempo ele está colhido, mais ele perde os seus valores nutricionais. Você também tem a questão do transporte. Quando um produto, qualquer um que seja, vem de longe, você está emitindo gases de efeito estufa, né? Porque tem um transporte envolvido nisso. Então, assim, a gente só tem vantagens em consumir local, em resumo. Eu tenho uma teoria muito pessoal sobre isso. Já te passo a palavra, Léo. Porque sempre tem aquela discussão de orgânico é mais saboroso ou não. E não necessariamente, vamos ser bem honestos, porque isso depende da terra, da qualidade da terra, da estação, pode ser que seja. Mas eu acho que a confusão que as pessoas fazem é porque o orgânico consumido dessa maneira, produzido e vendido dessa maneira que vocês fazem numa cadeia mais curta, com uma logística mais eficiente, ele chega mais fresco. Não é necessariamente o sabor, mas é que o frescor dele está no auge, a textura está intacta, e aí a qualidade organoléptica dele é melhor, sem que necessariamente o sabor seja melhor do que um outro que viajou quilômetros e está super cansado, né? Isso aí. E o que comentam é que dura muito, que as coisas duram muito. Isso comentam bastante. E o que a Mayra estava colocando ali também, que essas questões, por exemplo, a pessoa diz, vocês não têm mamão. Daí, não, mas não temos, porque assim, mas no super ali tem. É que essa cadeia, né, que percorre o alimento até chegar ali é meio que invisibilizada, as pessoas não sabem essas coisas. Daí está aí o nosso papel também de educar. Falar, não, mas ela está vindo lá da Bahia. Não, mas ela está armazenada numa câmara fria que consome um monte de energia. Ou que nem tu colocou ali dos combustíveis, veio lá da Bahia de caminhão. Então, é muito legal também esse trabalho de reeducação também. Sandro, tem um pensador norte-americano que ele usa um termo bacana, que ele fala geografia do frio. Acho bem forte essa expressão que ele usa,
porque é uma rede invisível de resfriamento dos alimentos, né? Esse exemplo que o Léo deu é perfeito. Então, o negócio sai da Bahia, viaja dias até chegar, por exemplo, aí até Porto Alegre, é mantido por dias, depois vai para o mercado, continua exposto num lugar com uma certa refrigeração. Então, você tem uma rede invisível de uma geografia do frio que tem um consumo energético enorme e que fica invisibilizado para o consumidor no dia a dia, né? Sandro, eu tenho duas dúvidas. A primeira é o seguinte: se esse tom nas tuas mãos aí tem a ver com a salada, e se a salada vai ter esse tal de organoléptico aí que tu falou na tua salada aí também? Olha só, isso é uma ótima pergunta, porque se tem uma salada que tem características organolépticas realçadas, é essa que eu estou fazendo, né? Porque, como eu disse já no começo do programa, beterraba que tem uma cor linda, e beterraba orgânica, particularmente, normalmente tem um sabor melhor mesmo que as beterrabas convencionais. Esse, assim, testei várias vezes. Então, beterraba e laranja, duas cores complementares lindíssimas. Então, aí para o visual. E para o sabor, eu estou misturando hortelã e coentro no mesmo tempero. E ainda vai uma pitadinha de cominho. Então, é uma salada muito rica, que tem aquilo que na cozinha a gente considera como valor, que são camadas de sabor. Ela tem muitas camadas de sabor e fica, uma delícia. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, vai conferir aí o bloco Um Rio de Azeite, né? Esse quadro maravilhoso aí, sempre tem bastante dicas e informações sobre o mundo dos azeites, e a gente volta para conferir essa salada, tá feito? Combinado. Vamos lá, então. É difícil visitar um olival e não se encantar com a beleza das árvores, mesmo quando são jovens. Em todo o Brasil, tem muitas propriedades que estão abertas para visita, onde é possível ver os olivais e, inclusive, conhecer o processo de extração. No momento em que a gente começa agora a planejar pequenas viagens dentro do Brasil, esse é o convite que eu faço. Conheça os olivais brasileiros, valorize os produtos regionais. E na hora de fazer sua comida, não se esqueça, não precisa ser um fio, pode ser um rio de azeite brasileiro. Bem, já estamos de volta com o Agro Urbano de hoje, falando sobre venda de alimentos pela internet, sobre clube de assinaturas, enfim, tudo que envolve esse universo. Estamos conversando com o Leonardo Bon, ele é sócio da Hortaliças, que vende produtos orgânicos pela internet, e a Mayra Petrini, ela é professora universitária e uma das criadoras do Mais Quitanda, serviços de assinatura de orgânicos. Sandro, tu disse que queria fazer uma pergunta sobre a questão de logística, era isso? Pois é, a gente estava comentando no primeiro bloco sobre algumas coisas que ficam invisíveis para o consumidor. E aí é muito bonita essa história de ai, que legal, chega em casa a cesta, como chegou para mim, é super conveniente, mas a gente precisa saber que existe um caminho bem longo entre o produtor colher as hortaliças e isso vir parar aqui no centro de uma cidade como São Paulo, né? E eu sempre costumo dizer o seguinte: hortaliça no domingo, alface no domingo, não vai assistir Netflix. Não fica o domingo inteiro lá vendo Netflix. Ela continua esperando a água, esperando eventualmente ser colhida, né? E aí, só para contar uma história antes de fazer a minha pergunta, porque eu quero entender como é que funciona isso para a Mayra e para o Léo, eu estou trabalhando com um grupo de produtores orgânicos aqui no extremo zona sul de São Paulo, no bairro de Parelheiros, né? E aí, assim, são 2 a 3 horas para que o produto saia de lá e chegue aqui no centro onde eu estou morando. Com todas as questões urbanas que a gente tem numa cidade difícil como São Paulo, né? Eu fui visitar esses produtores a quinta e sexta da semana passada. E aí, por mais que a gente conheça, sempre aquele choque de realidade, né? De trafegar, fazer o tráfego. Então, isso é outra coisa que o consumidor também precisa entender, que tem custo, que tem trabalho envolvido. E aí eu queria ouvir o Léo de como é que funciona para ele, porque o Léo, enfim, já contou para a gente no começo que ele fazia tudo.
Tudo. Significa que em algum momento ele estava batendo lá na porta do consumidor e falou, trouxe sua cesta, né? Como é que funciona essa questão de logística para vocês? Ainda que nem essa questão de logística, ainda com a pandemia, assim, no início foi uma loucura. A gente fazia uma entrega por semana nas quartas-feiras, né? Entregava em média 20, 30 cestas, daí era eu e o Lucas, fazia as entregas, numa tarde estava feito, né? E de uma hora para outra era 60 cestas, 70, a gente, não, mas não tem como entregar tudo isso num dia, vamos ter que se programar, como a gente ainda tem a programação dos plantios, né, das colheitas, a gente, não, vamos ter que achar mais um dia para fazer entregas. Daí a gente optou pela sexta-feira. Daí a gente tem as entregas na quarta e na sexta, né? Daí até as pessoas perguntam, mas por que não fazem então uma no início da semana? Só que tem toda essa coisa, essa logística por trás que tem que ser trabalhada. A banana chega aqui na terça de manhã de maquiné. Então eu não vou conseguir ter ela na segunda-feira. Ou as bergamotas a gente vai pegar no sei aonde. Então tem toda uma... Não é simplesmente, vou fazer uma entrega na segunda e uma sexta para contemplar o início da semana e o final da semana. Então, eu continuo entregando. Agora a gente está com mais 2 motoristas, eu faço as entregas também. E isso foi uma das coisas, assim, dos maiores gargalos no início ali da pandemia para a gente tentar resolver. Que não é simplesmente, vamos fazer mais um dia de entrega. Tem que armar, tem que modificar todo o nosso planejamento para conseguir fazer, né? E vocês lá, Mayra, como é que enfrentaram essa questão da logística quando teve essa explosão, aumentou esse número também de demanda? Na verdade, assim, eu acho que a gente teve um ponto que nos favoreceu, porque desde que a Mais Quitanda começou, a gente já começou com o conceito que a gente chama de compras programadas, porque tem a ver com a questão de ser um clube de assinaturas. Do clube de assinaturas. Né? Eu acho que o que o Leonardo sofreu, a gente sofreu com as vendas avulsas também, Léo, durante a pandemia, que são aquelas pessoas que entram e assim, mas espera aí, por que eu não posso receber daqui a 2 horas? Porque elas entendem, porque, assim, gente, é que a lógica é a lógica de um supermercado. A gente não está trabalhando numa lógica de supermercado. A gente lógica do instantâneo, né, Mayra? Isso. E aí também é educação, né? É dizer para as pessoas, gente, se você quer comer fresco, você não compra em prateleira, porque o que está na prateleira não é fresco. Então, também é por isso que eu digo, assim, trabalhar com orgânico é educação o tempo inteiro, na minha opinião. Né? Então, a gente já trabalhava com as compras programadas, como é que a gente demorou um bom tempo para conseguir azeitar isso, não foi fácil, né? Até pelo que o Léo falou, assim, as bananas chegam na terça. Então, hoje a gente consegue ter uma rede de pequenos agricultores que a gente consegue distribuir os produtos. Né? Então, assim, eu tenho produto que chega na terça, eu tenho produto que chega... A maior parte dos nossos produtos a gente pega no final de semana. Então, as nossas compras, elas podem ser realizadas... Podem não, você pode comprar a qualquer hora, né? Mas compras realizadas até quinta-feira, elas são entregues na semana seguinte. A partir de quinta, elas não são mais. Mas por que quinta, se vocês só pegam na sexta? Porque, gente, o agricultor tem que ir lá colher. Entende? Não é só nós que estamos pensando na entrega. A gente também tem que pensar nele. Então, a gente entra madrugada dentro, fechando os pedidos, para que de manhã cedinho o agricultor saiba exatamente o que ele precisa para ele se organizar. E aí, final de semana, ele colhe, a gente pega e a gente entrega no início da semana. Então, as nossas entregas são concentradas no início da semana. E a gente também tem entrega na quarta, né? E aí as da quarta a gente tem um outro grupo de produtores também que a gente pega mais produtos, porque os folhosos, por exemplo, é impossível, né? A gente pegar no final de semana para entregar na quarta-feira. Tudo bem, o do supermercado tá lá, mas não é essa a nossa proposta. Então, de novo, é educação. Mayra, vamos aproveitar que tu falaste aí sobre essas compras programadas, essas clubes de assinaturas. Embora seja um formato já bastante difundido, talvez tem pessoas que ainda não conheçam, né? Explica como funciona na prática mesmo, né? Como as pessoas que, de repente, se interessam por esses tipos de produtos podem, de repente, adquirir e como é esse formato? Tá. Eu costumo fazer a seguinte analogia, gente. Clube de assinatura funciona que nem o Netflix. Você vai lá e assina o Netflix. Até que você diga, não quero mais, você tem o serviço sendo entregue.
certo? É a mesma lógica do clube de assinatura. A diferença é que a gente entrega um produto, né? E esse produto ele tem uma periodicidade de entrega. Então, quando a pessoa faz uma assinatura, ela escolhe qual o tipo de kit que ela quer, o tamanho do kit que ela quer, a periodicidade que ela quer, tem kit mensal, kit quinzenal, porque tem pessoas que consomem mais, outras menos, enfim. E aí, o que ela garante com isso, né, Emerson? Ela garante a recorrência de entrega. Então, essa coisa da pessoa que, esqueci, não me planejei, não me organizei, com a lógica da assinatura, acaba esse problema. Porque uma vez que ela assina, toda semana ela sabe que naquele dia, naquele turno, ela recebe a cesta dela. Que foi o que aconteceu com o Sandro, né? Quando tocou o interfone. Então, ela já consegue se planejar para isso, né? Ela consegue complementar compras. Então, ela muitas vezes ela chega lá na geladeira, olha quinta-feira, assim, né? Que até quinta-feira dá para fazer compras adicionais. Ela olha a geladeira e diz, acho que eu vou precisar de tal coisas a mais do que está no kit que vai vir na semana que vem. Ela compra adicionalmente e aí ela recebe tudo junto. Então, a lógica do clube de assinatura tem a ver com a questão da conveniência e da praticidade, Emerson. Essa é a palavra que está por trás do clube de assinatura. Aí, claro, tem programa de pontos, tem benefício exclusivo para quem é assinante, né? Mas, assim, para mim, o grande valor é a questão da praticidade e da conveniência. Eu tenho visto surgir em alguns lugares aquilo que se chama de CSA, né? Em inglês, o Community Supported Agriculture, que algumas pessoas têm traduzido como comunidade que suporta a agricultura, que é parecido com a assinatura, mas tem alguns elementos a mais. Leonardo, vocês participam de algum processo como esse? Você pode até explicar melhor para as pessoas como funciona? Eu ia até comentar isso, Sandra. A gente participou no início do Hortaliças, a gente participou, daí era de um clube de vendas também, que era o Horta Alegre, não existe mais. E daí a gente tinha os nossos assinantes, e daí a gente distribuía na terça-feira em pontos de venda e as pessoas iam lá e pegavam. E que nem a Mayra comentou, pela praticidade que as pessoas programam, além de um baita benefício para os consumidores, tem também para os agricultores que vão saber que eu estou trabalhando com tantos assinantes, eu sei que todo mês eu vou me programar o plantio para atender esses assinantes, então eu vou ter um retorno sempre, sabe? O agricultor consegue se planejar. E o CSA, que é amplamente difundido no exterior, está começando aqui, tem experiências bem exitosas em Brasília, tem o CSA Porto Alegre também, e esse é um dos próximos passos que a gente pensa em fazer, que é esse clube de assinantes também, justamente para não passar por essas coisas o verão cai 2%, 2/3 da venda. Então, tu vai estar pagando para te matar no verão ainda, que é a pior época lá, e não vai ter pessoa para vender, tu vai estar lá cheio de produto, não tem. Então, de alguma forma, esses clubes, o CSA, chamam de células de venda também, ou cooperativa de consumidores que se juntam para ir atrás, né? Então, essa é uma das alternativas e um dos pontos que a gente talvez siga agora no futuro, de criar uma estabilidade, né? Não ficar nesses altos e baixos. Deu uma pandemia, passou a pandemia, vai cair, entrou o verão, cai de novo. Então, para a gente conseguir se programar tanto financeiramente como na produção. Eu ia comentar isso, Léo, que a gente percebe com os agricultores que a gente trabalha é que eles conseguem planejar o plantio. Porque eles já sabem. Tipo assim, a gente fala para eles, tem tantas assinaturas, então a gente vai consumir, em média, tantos quilos de tantas coisas. Então, eles também conseguem. E aí, gente, uma outra coisa que está por trás, né? Legal. O desperdício é zero. E que nem o Sandro comentou, ele também. E daí tem a questão do CSA, por exemplo, que até os consumidores não são tratados como consumidores, eles são os coagricultores. Então, o agricultor são sócios, né? Então, os agricultores vão perguntar o que vocês querem que a gente plante nesse inverno, o que vocês gostam, o que vocês têm preferência. Querem que eu plante a laranja tal ou essa aqui? Vocês querem que a gente plante o alface tal ou aquele outro? Então, se trabalha junto, né? Eles são os coagricultores ali, eles estão garantindo renda para ti, tu está garantindo uma alimentação saudável para eles. É uma troca, né? É um mais. Leonardo, Mayra, para você que tá... Desculpa, Emerson. Não, eu só ia para não perder esse gancho, só para dizer...
Vocês têm ideia o número de produtores ou de cidades e municípios que vocês envolvem na cadeia de vocês aí? A nossa, com hortaliças, são mais ou menos entre 10 e 15 famílias. E região metropolitana, alguma coisa da Serra e do Litoral Norte. A gente tem em torno de 6 ou 7 famílias, mas tem bem poucas aqui da região metropolitana. A maior parte é da Serra. Porque eu até perguntei isso assim, porque eu acho que é um aspecto muito legal, porque a gente consegue mostrar bem essa questão da conexão lá do campo, né, até a mesa, né, a gente está levando. E olha quantas pessoas são impactadas daqui a pouco, até mesmo por esse trabalho que é feito, né, por vocês, também é refletido lá no campo em famílias, né, e ainda mais assim. Leonardo, hoje a forma de comercialização de vocês, como é também? De repente, quem nos acompanha aqui está um pouco curioso em saber como que é Hortaliças, conhecer um pouco mais da Hortaliças, como que ele tem acesso aos produtos de vocês. Nosso momento jabá aqui, pode falar à vontade. Então, a gente faz as vendas pelo WhatsApp mesmo. A gente fazia antes, era tudo à mão, era planilhinha no Excel, tudo ali à mão, só que daí com a pandemia foi uma coisa que em 5 minutos entrava 30 pedidos, eu tinha que computar tudo no Excel, sabe? Daí tu ia atender as pessoas, a pessoa fazia o pedido, tu ia responder 2 horas depois. Isso é inaceitável, né? Digamos, a pessoa ficar esperando 2 horas para dizer, tá aqui tua cesta confirmado, o valor é tanto. Então a gente conseguiu otimizar algumas ferramentas. Então hoje em dia a gente manda um formulário para a pessoa, toda segunda e quinta de manhã a gente manda esse formulário para a nossa lista de transmissão. Então quem quiser, entre em contato com a gente tem Instagram, Hortaliças, tem o nosso telefone. A pessoa entra em contato, me adiciona na nossa lista de transmissão para a gente receber a lista. Então a gente manda segunda e quinta de manhã essa lista, a pessoa vai lá, pede, eu já direto, o pedido entra para nós, eu direto entro em contato com pessoas, passando aqui para confirmar contigo o teu pedido, é isso mesmo, o valor é tal, no teu endereço a entrega vai ser mais ou menos tal hora, pode ser, o pagamento é assim, é assado. Então a gente tem essa troca, né? Por mais que seja que ela tenha aquela ferramenta que automatiza para nós, facilita muito a nossa vida, a gente vai lá, confirma com a pessoa, troca essa ideia com a pessoa, né? Para ver se está tudo certinho, para a pessoa ser bem atendida e receber o que pediu realmente. Tá saindo já a salada, Sandro? Opa! Inclusive eu quero aproveitar para fazer uma pergunta do ponto de vista gastronômico aí, para entender também o perfil do consumidor, né? A gente sabe que existe uma perda de saberes culinários ao longo aí das últimas décadas. Eu sou um cozinheiro experiente e mesmo eu experiente, como a minha cesta eu não tenho escolha, quando chegam as coisas eu tenho que dar aquela rebolada. Agora essa semana chegou um monte de couve. Cara, não adianta eu congelar, porque a semana que vem vai chegar mais, né? Então exige uma fluência na cozinha, você receber esses alimentos e prepará-los sem desperdício. Porque não é só preparar, é preparar sem desperdício, né? Vocês viram que eu estava tomando chá aqui? O chá é da pontinha da folha, da parte mais dura da erva doce que eu estou usando na salada, que em vez de descartar, virou chá, né? Mas eu queria saber um pouquinho do contato que vocês têm de consumidor. Como é que é essa relação do consumidor na hora de processar o que ele recebe e transformar isso num alimento bacana? Vai lá, Mayra. Eu diria assim, considerando os dois perfis, né? O perfil casal com filho, normalmente o que a gente percebe é que tem alguém que ajuda nessa questão da cozinha. Uhum. Então, eu acho que, na verdade, a pessoa é que vai ter que usar a criatividade dela. O que a gente fez, e agora até em função da pandemia, do volume, a gente acabou não se desorganizou, mas a gente sempre mandava uma receitinha junto na cesta, com um produto que tinha na cesta, para ajudar a pessoa. Hoje a gente acaba fazendo isso via as redes sociais. Às vezes as pessoas mesmas cozinham, então assim, algum assinante foi lá e fez um prato com espinafre. Posta, nos marca, a gente reposta. Então tem um pouco disso, né? E o que a gente vê... Isso. Não, sempre. Para mim, rede social, ela é... A nossa rede social, ela não é usada... O Instagram da Mais Quitanda,
ele tem quase nenhum caráter comercial. Né? Vou entrar aqui agora. Pode entrar. Se você entrar, você vai ver que é muito uma questão de educação, de trazer informação para as pessoas, sabe? De essa coisa da safra, de falar dos agricultores. A gente adora postar vídeo dos agricultores, das plantações. Aproveita e fala o endereço, Maia. A gente não existe fisicamente, Emerson. Nós somos só uma... do Instagram. Ah, do Instagram. Vê que a pessoa... É que eu estou tão acostumada a ouvir a pergunta, assim, qual é o endereço de vocês? Você já automatizou a resposta. Estamos onde você mais quitanda, né? Não tem endereço. Mais quitanda oficial. Mais quitanda oficial, isso, eu achei isso. Aqui. Então, e a gente tem a história da caixa que vocês fizeram, que é linda, né? Sim, isso é uma das coisas que, assim... E a gente fez pela questão da sustentabilidade. Né? Então, assim, a gente... Para não dizer que a gente não usa plástico, plástico são os moranguinhos, porque a gente já conversou com os produtores, mas aí tem uma série de questões que é em relação à preservação do morango, né? Eles já tentaram outros tipos de embalagem, mas disseram que não deu certo, enfim. Então, assim, a gente ainda tem o plástico, é uma dor no coração, mas o plástico dos moranguinhos a gente ainda aguenta, tirando isso, zero plástico. Os ovos a gente compra em embalagem grande e compra as embalagens em papel, porque a gente não consegue comprar do produtor sem plástico. Agora o produtor até está mudando. Mas, enfim, a caixa, a lógica era que a gente não tivesse essa coisa de jogar fora sacola, entende? De gerar lixo. Então, cada assinante tem um par de caixas de madeira, né, que são marcadas a fogo, literalmente, é um ferro que marca ali na caixa, né, que ele recebe uma semana, a caixa fica lá com ele, e na semana seguinte a gente pega a caixa que tinha ficado e deixa a nova cheinha. Então, tem essa lógica do reaproveitamento o tempo inteiro. E é só produtos orgânicos ou vocês também trabalham com outros produtos também, Maia? Então, Emerson, a gente tem 2 produtos que a gente trabalha que não são orgânicos, que também é uma das coisas que a gente se reluta, né? Mas porque, assim, as pessoas, de novo, é a questão da educação, né? Então, assim, as pessoas têm que, aos poucos, irem desaprendendo aquilo que elas aprenderam, né? De ter tudo à mão e sem entender de onde vem. Os 2 produtos que a gente trabalha que não são orgânicos é o mamão, que o Leonardo já falou, né? E aí, assim, a dificuldade da gente produzir mamão no Rio Grande do Sul é estratosférica, né? É frio, é geada, é um horror, tá? E a outra é a manga. A manga também é uma fruta que não dá aqui. Eu ia dar manga, mas... eu falei mamão, eu ia falar manga até. Pois é, são as duas que não tem, né, Leonardo? Não adianta. A gente tem um percentual do público que quer. Então, assim, tem um tipo de kit, que é o que tem essas 2 frutas, que a gente deixa escrito, declarado, que 2 frutas não são orgânicas e tal. Mas, assim, gente, o que para nós é uma coisa legal é que a gente vê que o que tem crescido muito são os kits que são puramente orgânicos. Uhum. Né? Então, também é uma sinalização de que a questão de educar, de falar, às vezes as pessoas não sabem, né? Ninguém falou para elas. É a criança que acha que o leite dá na caixinha. Olha, eu vou falar para vocês, essa combinação de laranja, beterraba, coentro e hortelã e erva doce é fenomenal. Esse é o momento água na boca do programa, viu, pessoal? Que a gente fica só imaginando e dá aquela água na boca, né? Mas fazer o quê? Ou a gente tem que pegar e fazer em casa. A receita a gente coloca lá no canal do YouTube da Agro Urbano também. Então, qual é o endereço, Emerson? É Agro Urbano, canal é Agro Urbano TV, YouTube. Só botar Agro Urbano TV no YouTube e tá lá os outros programas, as outras receitas. Todo programa ele faz uma receita assim de dar água na boca. Pessoal, deixa eu só voltar com o Leonardo ali também. Eu acho que uma questão que a gente falou um pouco, né? Da produção de vocês, Leonardo, também. Ao que vocês se dedicam a produzir lá, né? E que você disse que é Belém Novo, né? O que vocês produzem lá e
o público de vocês é só da grande Porto Alegre, como é que vocês também trabalham essa questão da região? A gente trabalha por enquanto só a cidade de Porto Alegre, até a gente tem pessoas que nos procuram de Alvorada, de Viamão, perguntando se a gente não entrega, né? E na nossa horta ali no Belém Velho, a gente trabalha praticamente com hortaliças, né? E agora a gente está implementando pomar de cítricos. E puxando o gancho até que o Sandro comentou ali, né, de desperdício, de conservação de alimentos, né? O que a gente quer começar agora, que está surgindo aí um embrião aí de uma agroindústria que a gente quer montar, que é justamente vendo essa questão aí de desperdícios. Por exemplo, tem a rama da cenoura. Vamos pegar essa rama da cenoura e vamos fazer um pesto. A rúcula está passando, não vai dar para ser vendida. Vamos fazer um pesto de rúcula. Ou as beterrabas estão pequenas demais, vamos fazer um hummus de beterraba. A abobrinha está com furo, não dá para vender, porque tem a questão estética também dos alimentos, né? Está com os furinhos, não dá para vender, vamos fazer um relish de abobrinha. Vamos fazer uma caponata de berinjela. Então, esse também é um dos próximos passos que a gente está pensando justamente nisso. Essa questão de vamos pegar esse desperdício que tem na horta e vamos agregar valor, vamos trazer para nós para não desperdiçar e ainda agregar valor ainda, né? Leonardo, vamos aproveitar, passa as redes sociais de vocês lá da Hortaliças, lá para o pessoal, de repente, conhecer mais e também saber um pouco mais sobre vocês. A gente tem Facebook e tem o Instagram, é Hortalícias. Que o nome Hortalícias, né, para fazer alusão, é delícias vindas da horta. A gente colocou Hortalícias. Como é que é o nome do teu sócio? É o Lucas Silveira. E ele que tá lá capinando, tá lá agora na horta, lá cuidando das nossas berinjelas, das nossas abobrinhas. Legal, agradeço a vocês aqui. Já marca a água urbana aí também. A gente até postou recentemente ali, que a gente estava nos 3 anos, né, agradecendo o pessoal que tem confiado na gente durante esses 3 anos e tal, que ia vir novidades, e uma das novidades que eu tô abrindo aqui, que eu falei, que primeira seria mão, o embrião dessa agroindústria aí que está surgindo aí. Sensacional. Olha que bacana, já teria um consumidor aqui, porque eu achei a ideia muito bacana também, e o Agro Urbano aqui vai estar sempre aberto para vocês divulgarem essas novas atividades, porque eu tenho certeza que o Sandro também deve ter ficado bastante entusiasmado com essa ideia, né, Sandro? Exatamente, sem dúvida. Bom, a gente está se encaminhando já para o final do programa, estamos faltando alguns minutinhos ainda para encerrar. Eu gostaria, então, que a Maíra pudesse aí dar um depoimento final, deixar uma mensagem, né? E repetir as redes sociais lá do Mais Quitanda, para que o pessoal aí que ouviu, gostaria de conhecer um pouco mais vocês, possa lá dar uma conferida. E, por favor, aí deixe o seu recado final e muito obrigado aí pela participação. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Eu acho que divulgar essa questão de alimentação orgânica é um desafio, né? Eu e o Leonardo passamos isso todo dia e ter vocês assim nos apoiando faz muita diferença. Então, primeiro meu agradecimento em relação ao convite, né? E assim, se tem uma mensagem que eu acho que é importante, talvez seja pelo meu viés de professora, tá? É que a gente vive uma sociedade que é muito individualista, né? E o sentido do coletivo a gente perdeu, ou vem perdendo. Trabalhar com orgânicos, para mim, é uma coisa que mostra o quanto essa coletividade ela é viva, né? Porque a relação que existe com os agricultores, entre eles, até entre os supostos concorrentes, né? Porque assim, eu e o Leonardo supostamente somos concorrentes, mas na verdade a gente não se vê assim, entende? Porque o que a gente vê é o sentido daquilo que a gente faz, né? Eu não tenho dúvidas que nós trabalhamos, e todas as pessoas que eu conheço que trabalham com essa questão de orgânica são pessoas que trabalham com propósito. E para mim isso é o que fica por trás. E as pessoas que consomem orgânicos também, porque elas se tornam sensíveis a isso. Por isso que eu acho que o processo da educação é fundamental. Que bonito. E aí, só fechando as redes sociais. Pois não. Mais Quitanda Oficial é o nosso Instagram. E o site é www.maisquitanda.com.br. A gente, toda a venda, todo o processo, está tudo no site.
A gente brinca que o site é feito para aquelas pessoas antissociais que não querem ter contato com ninguém, entendeu? Ela consegue fazer tudo por lá. Ok, é bem legal o site mesmo do Mais Quitanda, eu conferi lá, tem muita coisa bacana. Léo, a gente também está se aproximando aí do final do programa e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final aí e as redes sociais, o site, para o pessoal conhecer um pouco mais lá vocês. Então, nós somos a Hortalícias, pode procurar lá no Instagram, no Facebook. Nosso telefone é o 51, né, 991917925. E que nem a Mária colocou, assim, quando se trabalha com propósito, né? E agora ver esse reconhecimento, principalmente agora com essa vinda da pandemia, que as pessoas começaram a reconhecer mais esse trabalho, valorizar mais. E é muito gratificante trabalhar quando é reconhecido, quando é valorizado, como tem sido ultimamente. E agradeço demais o convite e obrigado a todo mundo. Imagina, nós que temos que agradecer, né, Sandro? 2 cases maravilhosos, histórias muito bacanas, inspiradoras, né? E também trazendo questão da saúde também para a nossa audiência. Nós só temos a agradecer. Sandro Marques, estamos nos despedindo. Muito obrigado. Até semana que vem. Até um próximo Agro Urbano TV. Até breve. Um abraço para todos. Vamos em frente. Obrigado, pessoal. Tchau para todo mundo. Tchau.